prova oral, aí tinha que fazer exame médico, uma coisa horrorosa, passei e fui para entrevista. Aí o professor me perguntou, o major psicólogo me perguntou que eu, se eu não fosse piloto de caça, o que eu gostaria de ser. Eu falei, olha, eu não sei se professor de matemática, não se falava em administração ainda naquela época, eu professor de matemática ou professor de história, ainda estou em dúvida, claro que ele me reprovou. Depois eu soube, por quê? Ele até explicou, porque meu pai foi saber o que houve, que era professor dele, na Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica. E ele me reprovou porque eu não tinha o perfil para militar. Hoje a gente está fazendo assim sem saber, a gente esquece que o perfil que a empresa ASPA está procurando, às vezes a gente não está na tribo que ela precisa, ou que ela deseja. Isso não está no gibi, isso não está no livro de administração, desculpe, isso não é politicamente correto que eu estou dizendo aqui, né? Isso até agride um pouco os acadêmicos, dizer essas coisas, mas essa é a realidade real da prática do dia a dia. A sociedade se tribalizou, as pessoas se juntam a fins. Vamos lá, continuando. As organizações precisam, portanto, agregar semelhantes para potencializar sinergia, homogeneizar perfis e atitudes, obter melhores resultados. Meu amigo, as pessoas trabalham nas empresas, já viu gente da Pepsi tomar Coca-Cola na sua casa? Fica uma autocensura danada. O cara, não é que ele não que proíba, mas ele não consegue tomar uma Coca-Cola, filha da Pepsi. Ou se é da Pepsi, toma uma Coca-Cola. É igual o ADA com comando vermelho. Ninguém lá no Rio de Janeiro, ninguém pode botar a camisa vermelha se for do ADA, não sente mal. Ou não é assim? E a gente começa a gostar de conversar com os colegas de trabalho. E depois de alguns anos de casado, a gente já começa a reclamar que a gente tem que voltar para casa e perder a companhia amiga dos colegas. E numa festa, quando a gente encontra o colega, a gente só fala de trabalho do colega. Não é isso? Ou não é? A gente só deriva a satisfação daquele grupo de afins, porque é a nossa tribo. E daqui a pouco, os filhos são filhos, importante, a mulher também é, o marido. Mas não é da nossa tribo, né? A tribo afetiva mesmo é aquela que a gente convive, e aí a gente vai se colocando, vai refletindo, vai respirando, e a cultura é como o ar que a gente respira, a gente nem percebe que está respirando, e daqui a pouco a gente fica igualzinho a isso. Superar a contradição entre salário e lucro, a gente precisa. Para superar a organização, precisa atrair quadros de pessoas afins, que estejam vestindo a camisa da empresa, que esteja disponível 24 horas. Já viram? Você acha que a empresa é boazinha porque ela lhes dá smartphone, telefone, celular, né? iPad agora, te dá todas essas vantagens? E cada vez que você fica trabalhando não mais 8 horas, não era 8 horas de jornada, a jornada histórica da luta do trabalhador, agora a jornada é 24 horas, sem direito a horário de extraordinário. Já está ligadinho o dia inteiro, né? 24 horas no ar, trabalhando para a empresa, no fim de semana também. Ela te dá isso porque ela é boazinha, ela é respeito genuíno pelo trabalhador, ou afetivamente uma forma clara de manipulação ideológica e de cooptação de trabalho? A grande família, a gente passa a ser a grande família, por isso que a nossa tribo é a nossa empresa. A gente até para contar piada, como disse, fica igual. Já viram a linguagem, da maneira de falar, né? Dos caras que trabalham na mesma empresa, eles têm a mesma forma de falar, até os vícios de linguagem e os erros de português ficam iguais. Resposta capitalista ao problema da luta de classe. É igual. Ele também cedeu na escravatura, mas também cedeu na jornada de 8 horas, mas também cedeu no trabalho do idoso, da criança, da mulher, mas também cedeu agora no objetivo da pessoa. Se eu tiver quadros e selecionar quadros nesta tribo de pessoas que pensam que os seus objetivos pessoais são da empresa, né? É só correr pro abraço, tá certo? O cara pensa que a vida dele é a empresa pensa que ele é a vida dela, então dificulta. Isso é uma sinergia perfeita. Só que a pessoa deixa de ser o eu para ser a personalidade áspera, a mente coletiva da organização. As boas novas do mundo do trabalho, será mesmo? Essas boas novas? Nós talvez estejamos no apogeu das trevas da Idade Média, na área de recursos humanos. Estamos chamando isso do desenvolvimento máximo, do
desenvolvimento de recursos humanos. Talvez a gente tenha dado, nessas últimas 2 ou 3 décadas, um retrocesso no processo de desenvolvimento que se tinha na conquista histórica das organizações. Para frente. O ser versus fazer, eis a questão. A substituição indevida do que eu sou pelo que eu faço. O Sartre foi um grande filósofo, um grande intelectual, que marcou muito a minha geração, nos anos 60, né? Era o Sartre e a Simone de Beauvoir, né? Era um casal que eles não moravam juntos, né? Eles tinham, era amor livre naquela época, eles fez toda a confusão. Um intelectual que é o pai do existencialismo. Ele criticava muito ser versus ter. A gente vai dizer, até hoje se fala muito isso, né? A pessoa está escolhendo o ter e não o ser. A pessoa tem que ser o ser para ser existencialista. E o que ele tem não é importante. Isso é para realizar mais o seu ser. Só que hoje, o Sartre teria que rever sua teoria existencialista. Porque o ser e o ter foi substituído do ser pelo fazer. As pessoas não valem pelo que são, mas o que elas fazem. A primeira coisa que a gente faz é dizer qual é o nosso PIN. Não é? Ou trazer a carteira o cartão de visita. Ou dizer o que eu sou. Quando eu apresento, este aqui é o Adolfo, hein? É o coordenador de administração e de recursos humanos, de administrativo do CRA. A gente dá logo o emprego no cara, a função, senão ele não é nada. Ah, o que é tão grave que o sujeito está desempregado, diz que é consultor. E o sujeito que está tão mal porque está desempregado, que se veste por causa dos vizinhos e sai de terninho bonitinho toda manhã e volta de tarde. Nem sempre para procurar emprego. O indivíduo, cada vez mais, vale pelo que ele faz e não pelo que ele é. E isto é uma deformação gravíssima que nós militamos no mundo das organizações, precisamos estar com clareza disso. E isto é ensinado nos livros de administração, nas teorias de organização, nos textos de autoajudas, que muitas vezes se transformam textos de autoajuda e se quer fazê-lo, aí muito rádio, aí televisão, que tem aí cada vez mais, são muito mais autoajuda do que teoria de administração séria. Próximo. Os 3 círculos de plenitude da vida. Posso demorar muito não, né? Hein? Família, trabalho e comunidade iguais. Você está na família, você pode dar mais peso para um, dar mais peso para outro, tá certo. Mas você tem os 3. O indivíduo completo, o ser humano que viva, ele tem convivência nas suas 3 dimensões. Comunidade é associação de moradores, associações que ele participa, de ex-alunos, de ex-vizinhos. Mas os 3 círculos em desequilíbrio. Cada vez mais, as teorias das organizações aumentam o trabalho e com isso vai diminuindo a vida das pessoas na família e a vida das pessoas na comunidade. Cada vez mais. E cada vez mais a gente dedica mais tempo. E quando a gente está morrendo, diz assim, a única coisa que eu faria é ficar um pouco mais com meu filho. Mas agora ele já cresceu, ele já é adulto e já te abandonou também. E vai viver a vida dele. Outro, estou correndo. Como as organizações atraem seus quadros? Em um esforço de diferenciação, de tribalização, procuram públicos cada vez mais específicos. Como disse, é o mesmo fenômeno das organizações religiosas. E uma pessoa briga numa determinada denominação evangélica, ele sai daquela denominação e vai para outra. Vai para outra, e vai para outra. Ele está sempre, mas ele muda. Brigou com o pastor, por exemplo, ou brigou com o pai de santo, aí ele muda para o outro, né? Por denominações religiosas. Porque ele está já próximo. Convertido, porque as organizações estão se transformando em seitas de adoração ao trabalho. Produzem novas estruturas de poder e controle sobre as pessoas. Nós e eles. Os convertidos, nós, e os ímpios, que não estão convertidos ainda. Né? Os convertidos são bons para o trabalho. Os ímpios fazem parte do mercado. Consumidor, clientes ou adversários. E nós e eles. E nós somos muito melhor que eles, que são ímpios, imagina. E nós somos da Coca-Cola, eles são da Pepsi. Eles não foram convertidos ainda, não tem a linguagem. Você já viu pai de santo rezando? Ou
pastor orando, e padre é a mesma coisa. É uma linguagem comum, é um texto comum. Eles falam tudo igual, agora ficou uma coisa horrorosa. Porque se repete. As organizações estão assim também. Isso aqui diz que, né? Então, todo mundo repete o mesmo lugar comum, chavão. Pá, pá, pá. E já sabe, o cara começa a falar, tu já pode repetir o resto. De cada 90 casos, 91 é assim. Porque o cara não terminou. Senão lá nos 91 também. Vamos lá. É preciso que o papel da contribuição da atual teoria das organizações seja eticamente qualificado. O que existe hoje não é eticamente válido, só por dar resultados. Dar resultados, isso dá. O mundo está crescendo, está prosperando, está se desenvolvendo, as organizações crescem. Isso dá certo, dá. Agora, o que é certo pode ser o errado. Porque o que é errado, para nós hoje, pode ser o certo. Certamente nós estamos chamando de ética. Agora as organizações viraram a aristocracia da virtude. Vamos ver isso mais adiante, já já. O mercado não é um valor moral. A empresa não é um valor moral, como ela quer. Ela quer substituir agora a sociedade, defensora dos valores morais da sociedade. É inerente ao capitalismo ceder aos ajustes e às adaptações. E ela vai cedendo e vai se ajustando. E aí, esse ente essencialmente parasitário, que é um hospedeiro que suga, como um sanguessuga, das pessoas. Continua.